Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é terça-feira, dia 4 de outubro de 2022 e toda terça-feira nós temos o nosso estudo do Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec. Centro Espírita aqui da cidade de Olambra, é uma alegria estarmos juntos e nós vamos saudando os amigos que vão chegando, os amigos encarnados, os amigos desencarnados, os benfeitores espirituais que fazem parte da nossa casa espírita e saudamos também aqueles que vão nos assistir depois, as nossas gravações pelo nosso canal do YouTube, pelo Telegram, pelo Facebook, pelo Instagram. É uma alegria estarmos juntos. Boa noite, Vicente Jimenez, seja muito bem-vindo. Boa noite, Sueli Reis. Sueli sempre aqui conosco, é uma alegria. O dia que a Sueli não está, não é a mesma coisa, porque a família Reis é uma família que está sempre junto conosco e é uma alegria muito grande. Nós vamos preparando espiritualmente o nosso ambiente, vamos lembrando que essa reunião de terça-feira, esse estudo do Evangelho, ele serve como uma preparação espiritual para os trabalhadores da nossa casa espírita, para aqueles que serão assistidos através da reunião de vibração e irradiação e também para compreendermos o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita, para aqueles que serão assistidos depois pela nossa reunião de vibração e irradiação. Lembro a vocês, mantenham-se em sintonia, sigam as orientações que já foram encaminhadas e nós vamos juntos fazendo parte dessa grande rede de trabalho do bem. Boa noite, Carmelina Godoy, seja muito bem-vinda. Muito bom, amigos, lembrem, a reunião de vibração e irradiação, que é uma reunião de tratamento, toda terça-feira, de 8h30 às 9h30 da noite, não é ao vivo, é à distância. O que é ao vivo é agora o nosso estudo do Evangelho. Mas quem desejar ser assistido através dessa reunião, que é a reunião de vibração e irradiação, ela acolhe os nomes que chegam à nossa casa espírita, tanto de irmãos encarnados, quanto de irmãos desencarnados. Então, quem desejar, encaminha uma mensagem para o nosso WhatsApp, para o WhatsApp do nosso Centro Espírita, e nós passaremos todas as orientações. São 20 horas, nós vamos iniciando o nosso estudo do Evangelho, cumprimentando também a nossa querida Rita de Cássia Soares Machado. Seja muito bem-vinda, Rita. E nós vamos abrir aqui uma página do livro Vinha de Luz, Emmanuel e Francisco Cândido Xavier, e nós abrimos na mensagem 169, 169. Enquanto é hoje. Enquanto é hoje. É uma passagem de Paulo, escrevendo aos Hebreus, capítulo 3, versículo 15. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Paulo, Hebreus, capítulo 3, versículo 15. Vamos repetir o que Paulo escreve aos Hebreus. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Emmanuel, o benfeitor, nos esclarece. Encarecer a oportunidade de regeneração espiritual na vida física nunca será argumento fastidioso nos círculos de educação religiosa. O corpo denso, de alguma forma, representa o molde utilizado pela compaixão divina em nosso favor,
em grande número de reencarnações, para reajustar os nossos hábitos e aprimorá-los. A carne, sob muitos aspectos, é barro vivo de sublime cerâmica, com o qual o oleiro celeste nos conduz, muitas vezes, à mesma forma, ao calor da luta, a fim de aperfeiçoar-nos o veículo sutil de manifestação do Espírito Eterno. Entretanto, quase sempre estragamos a oportunidade, encaminhando-nos para a inutilidade ou para a ruína. Dentro do assunto, porém, a palavra de Paulo é valiosa e oportuna. Enquanto puderes escutar ou perceber a palavra hoje, com a audição ou com a reflexão no campo fisiológico, vale-te do tempo para registrar as sugestões divinas e concretizá-las em tua marcha. Para o homem brutalizado, a morte não traz grandes diferenças. A ignorância passa o dia na impulsividade e a noite na inconsciência, até que o tempo e o esforço individual operem o desgaste das sombras, clareando-lhes o caminho. Irmãos, irmãs que agora nos reunimos em nome do Cristo, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor da vida a oportunidade de estarmos aqui, buscando beber dessa fonte de luz e pedindo aos emissários divinos que nos auxiliem, que abram o nosso entendimento, que toque no íntimo dos nossos corações. Nós vamos iniciando mais esse estudo do Evangelho e pedimos, Senhor Jesus, esteja conosco, agora e para todo sempre. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Que bom. Estamos juntos. Boa noite, Márcia Craveiro. Boa noite, Eudócia Reis. Boa noite, Arnaldo. Que bom. Nós vamos entrando nesse clima espiritual, dando continuidade ao nosso estudo do Evangelho, lembrando que nós estamos no capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Iniciamos a semana passada o capítulo 11, Amar o Próximo, como a si mesmo. Quem porventura não teve a oportunidade de acompanhar o estudo da semana passada, depois entrem lá na nossa playlist do nosso canal do YouTube e entrem lá e vejam o estudo da semana passada, o início do capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. Nós iniciamos vendo o subitem, o mandamento maior. O capítulo 11, ele tem vários subitens. O mandamento maior, dai a César o que é de César. Depois vem as instruções dos Espíritos. Através das instruções dos Espíritos, nós temos a lei de amor, o egoísmo, a fé e a caridade, caridade para com os criminosos. E aí Kardec encerra fazendo um questionamento. Deve-se expor a vida por um malfeitor? Deve-se expor a vida por um malfeitor? Uma pergunta muito profunda. E nós vimos a semana passada, como título do capítulo, Amar ao Próximo como a si mesmo, começa falando sobre esse mandamento maior. Nós vimos qual o sentido da palavra mandamento. Mandamento é uma ordem dada por uma pessoa que manda, por uma pessoa que tem autoridade para mandar. Então, o mandamento é uma ordem.
E o mandamento maior? Nós vimos a semana passada, quando Jesus, e Mateus nos traz essa mensagem de Jesus, no capítulo 22, versículos 34 a 40, Jesus, questionado pelos fariseus, eles querendo saber de Jesus qual o maior mandamento da lei. E Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tem-nos o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. E como nós dissemos, isso encontra-se em Mateus, no capítulo 22, versículos 34 a 40. Nós vimos isso a semana passada, comentamos sobre esse capítulo. Vimos também em Mateus capítulo 7, quando Jesus também ensina: fazei aos homens tudo o que queirás que eles vos façam, pois é nisto que consistem a lei e os profetas. Imaginem, se todos nós fizéssemos com o outro o que nós gostaríamos que o outro fizesse para conosco, nós já estaríamos praticamente, entre aspas, no paraíso. Porque não teria mais maldade, inveja, ciúme, violências, nada do mal que nós ainda presenciamos no nosso planeta Terra não existiria mais. Mas nós vimos tudo isso aqui na semana passada, comentamos bem toda essa passagem e nós vamos agora dar continuidade vendo em Mateus ainda, agora no capítulo 18, versículos 23 a 35. São 12 versículos. Lembrando que Kardec ele selecionava trechos do Evangelho, comentava e os emissários divinos traziam as suas instruções. Então, no início agora desse capítulo 11, nós vemos que Kardec selecionou vários trechos, várias passagens do Evangelho e depois ele vai fazer seus próprios comentários. Então, aqui em Mateus, no capítulo 18, versículos 23 a 30, eu sugiro a vocês, anotem, depois peguem lá o Evangelho de vocês, leiam, releiam. Isso é uma fonte que nos alimenta as nossas almas. Mas nós vamos ver agora o que Mateus vem nos ensinando através do que Jesus vai ensinando aquele povo. E Mateus, que era um dos discípulos de Jesus, um dos apóstolos de Jesus, nos traz. Aqui, Jesus conta uma parábola. Conta uma parábola e Mateus depois nos traz essa parábola. Jesus vem dizendo: o reino dos céus é comparável a um rei que quis tomar contas aos seus servidores. Tendo começado a fazê-lo, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Mas como não tinha meios de os pagar, mandou seu senhor que o vendessem a ele, sua mulher, seus filhos e tudo que lhe pertencesse, para pagamento da dívida. Nós precisamos lembrar que na época de Jesus se utilizava do que estava à sua volta para ensinar. Ele conta essa parábola porque naquela época ainda era comum, ainda era usado. Existia a escravidão, existia a venda da pessoa para cumprir as suas dívidas. Então ele vem contando essa parábola, que o reino dos céus, ele se compara a esse rei. Esse rei
começa a tomar conta, a conhecer o que estava acontecendo à sua volta, e um daqueles servidores lhe devia 10.000 talentos. Talentos eram uma moeda utilizada naquela época. E esse servidor não tinha como pagar esses 10.000 talentos. Então, o que o rei faz? O rei condena aquele servidor a ser vendido, a venderem toda a família do servidor. Ele seria vendido, ia ser um escravo, a esposa, os filhos. E o que fosse arrecadado serviria para o pagamento da dívida. Isso é Jesus contando essa parábola. Prossegue Jesus. O servidor, lançando-se-lhe aos pés, o conjurava dizendo: Senhor, tem um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Então o Senhor, tocado de compaixão, deixou-o ir e lhe perdoou a dívida. Olha, o Senhor, além de deixá-lo ir, ainda perdoou a dívida. Ficou com compaixão, tocado de sentimento pelo desespero daquele servidor. Prossegue Jesus. Esse servidor, porém, ao sair, encontrando um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, o segurou pela goela e, quase a estrangulá-lo, dizia: paga o que me deves. Então vamos dar um exemplo no dinheiro da atualidade, no nosso real. Aquele servidor, ele devia ao rei 10.000 reais. 10.000 reais. Ele se desespera, o rei tem compaixão, se compadece do seu sofrimento e lhe perdoa as dívidas. Quando aquele mesmo servidor sai ali do lado de fora, aquele outro servidor lhe devia 100 reais ou 10 reais, porque teríamos que rever o valor dessa moeda para ter uma noção, mas só para que a gente possa medir. E ele vai em cima do outro. Ele havia acabado de ser perdoado. Vai em cima do outro, quase estrangular o outro. Diz: paga o que me deves. O companheiro, lançando-se-lhe aos pés, o conjurava dizendo: tem um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Da mesma forma que ele tinha feito com o rei. Mas o outro não quis escutá-lo. Foi-se e o mandou prender para tê-lo preso até pagar o que lhe devia. Os outros servidores, prossegue Jesus, os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, foram extremamente aflitos e informaram o Senhor de tudo o que acontecera. Então eles foram lá e contaram para o rei: olha, o Senhor acabou de perdoar aquele homem, aquele servo, e ele colocou o outro na cadeia por uma dívida muito menor. O que vocês acham que pode ter acontecido? Então, o Senhor, tendo mandado vir à sua presença aquele servidor, lhe disse: mau servo, eu te havia perdoado tudo o que me devias, porque me pediste. Não estavas desde então no dever de também ter piedade do teu companheiro, como eu tivera de ti? E o Senhor, tomado de cólera, o entregou aos verdugos
para que o tivessem, até que ele pagasse tudo o que devia. E Jesus encerra a parábola. É assim que meu Pai, que está no céu, vos tratará, se não perdoardes do fundo do coração as faltas que vossos irmãos houverem cometido contra cada um de vós. Vejam bem, Jesus se utilizando do que estava à sua volta, os exemplos do dia a dia. Ele conta essa parábola e ele encerra dizendo: é assim que meu Pai, que está no céu, vos tratará, se não perdoardes do fundo do coração as faltas que vossos irmãos houverem cometido contra cada um de vós. Irmãos e irmãs queridas, aproveitando, mandando um abraço muito carinhoso para o nosso querido Pedro Balalai, para a Sônia Toledo, para a nossa querida Rita de Cássia, todos esses amigos e amigas tão especiais que estão aqui conosco. Temos que compreender, Jesus está contando uma parábola. A parábola não é uma história real, verdadeira. É uma ficção para que a gente possa parar e refletir. Mas aqui nessa parábola, ele está despertando naqueles homens daquela época um entendimento. Não era somente uma dívida material, não é somente uma dívida financeira, não é somente uma dívida em dinheiro. Mas ele nos está mostrando que, se nós estamos devedores diante de Deus, se nós queremos que Deus tenha misericórdia, compaixão, paciência com as nossas faltas, como que nós, ainda espíritos imperfeitos, endividados, devedores, vamos querer cobrar do outro que está junto conosco a caminho, nesse processo de evolução, que ele tenha uma postura diferente, nós sermos juízes, sermos promotores, sermos delegados, estarmos ali para julgar, para condenar, para prender. Entre aspas, isso é uma parábola, mas que nós precisamos ter essa compreensão. E o que Jesus diz? É assim que Deus, é assim que o nosso Pai vai nos tratar, se nós não soubermos perdoar. Mas não é perdoar da boca para fora, como a gente diz. É perdoar de coração, perdoar realmente, com esse sentimento de não guardar mágoa, não guardar rancor, não guardar desejo de vingança. Nisso que ele nos ensina. E Kardec agora vem trazer os seus comentários para que a gente possa compreender melhor o que essas passagens do Evangelho querem nos dizer. Nós devemos compreender, inclusive, que nós podemos ampliar esses ensinos de várias maneiras, podemos fazer várias leituras. Kardec faz uma leitura para que nós possamos, pelo menos, iniciar essa compreensão. E assim ele diz, no capítulo 11, item 4, amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem
para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros aquilo que para nós desejamos. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que os temos para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Kardec diz, ora, se nós agirmos dessa forma, tratando o outro da maneira como nós queremos que o outro nos trate, nós vamos com isso destruir o egoísmo. Quando nós adotarmos essas regras de conduta, diz ele, quando as adotarem para a regra de conduta e para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reine a paz e a justiça. Não mais haverá ódios, nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência. Kardec encerra esse item 4 do capítulo 11, ensinando. Ora, Jesus havia ensinado que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Quando nós realmente conseguirmos praticar isso, é a caridade mais pura, mais completa, mais verdadeira. Por outro lado, quando nós agirmos assim, é um guia mais seguro para a nossa vida, que nós devemos usar como um padrão. E aí ele reforça dizendo, olha, como que nós vamos querer que o outro nos trate com indulgência, com benevolência, com devotamento, se nós não agimos assim com ele? Quando nós agirmos dessa maneira, nós vamos destruir o egoísmo. Quando nós adotarmos essas regras de conduta como base das nossas instituições, uma das instituições é a família. Então, quando nós adotarmos como regra de conduta para as instituições, os homens vão compreender a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reine a paz e a justiça. Porque nós vamos tratar o outro vai nos tratar da mesma maneira, com respeito, com atenção, com carinho, com devotamento, com fraternidade. Com isso que não vai haver mais ódios, não vai haver mais dissensões, não vai haver mais guerras, não vai haver mais violência. Vai haver o quê? União, concórdia, benevolência. Amigos, belíssimo aprendizado que nós vamos refletindo no capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Amar o próximo como a si mesmo. Não é fácil, é um processo, mas que tenhamos esse desejo, que estejamos imbuídos desse desejo de aprender a perdoar, a sermos fraternos, indulgentes para com o outro, para que o outro também possa ser para conosco. E, acima de tudo, Deus, o nosso Pai amoroso, possa também ter a paciência com cada um de seus filhos. Amigos queridos, faltam apenas 3 minutos para a nossa reunião de vibração e irradiação, que é uma reunião de tratamento. Eu gosto sempre de lembrar, porque algumas pessoas têm dúvidas com relação a isso, e dizem, mas eu não localizei a reunião de vibração, a reunião de tratamento. Porque ela não é ao vivo, ela é à distância.
Nós vamos agora encerrar a nossa live. Aqueles que serão assistidos através da reunião, olá, chefe Gustavinho, seja muito bem-vindo. Aqueles que vão nos assistir, ou melhor, que serão assistidos através da reunião de vibração e irradiação, vão se manter em sintonia de 8h30 às 9h30 da noite, de acordo com as orientações que nós já passamos previamente. Os trabalhadores da nossa casa vão se manter também em sintonia, vibrando pelas dezenas de nomes que chegaram à nossa casa essa semana, porque nós recebemos nomes de irmãos encarnados e desencarnados, e nós vamos, então, de 8h30 às 9h30 da noite, estarmos agora reunidos em nome do Cristo Jesus. Lembrando a vocês, quem desejar encaminhar algum nome para essa reunião, para começar a fazer parte a partir da próxima terça-feira, encaminhe para o WhatsApp do nosso Centro Espírita, anotem aí o número do nosso WhatsApp, o DDD é o 19, DDD 19, e o celular é o 99-341-6316, 1999-341-6316. Lembrando também aqueles que porventura ainda não conhecem os nossos canais do YouTube, do Telegram, nosso canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec. Vamos semear a luz, vamos entrar, vamos nos inscrever, vamos compartilhar. Jesus conta conosco. E o nosso canal do Telegram é o SEAC 2012. Juntos podemos muito. Amigos queridos, ontem cometemos uma grande falha, uma falha imperdoável. Ontem foi 3 de outubro, dia do aniversário do nosso codificador Allan Kardec. 218 anos do seu nascimento, 3 de outubro de 1804. Se não fosse por ele, não estaríamos bebendo dessa fonte de luz. Então, aonde esse emissário divino estiver, que receba o nosso carinho, a nossa fraternidade, os nossos agradecimentos. Beijo, paz a todos, saúde, encerrando que já vamos iniciar a outra reunião. Fiquem em paz, Jesus sempre no lar e no coração de cada um de vocês. Até domingo.